Porque a Globo não coloca Guerreiros do Sol no lugar de Mania de Você? Qual o limite entre o jornalismo e o entretenimento? Amaury Soares corre riscos na Globo? Estes e outros destaques a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, um canal que fala sobre televisão com informação checada e sempre de acordo com o que você quer. Sem exageros, a notícia do jeito que a notícia é, o comentário do jeito que tem que ser. Aqui, 3 vezes por semana, a gente fala sobre televisão a partir do seu olhar, a partir das suas perguntas que são feitas nas minhas redes sociais ou aqui no espaço reservado aos comentários nos vídeos ou então no portal Alta Definição com Vanucci. Você faz a sua pergunta, você faz o seu comentário, você traz a sua análise e a gente conversa sobre TV. A primeira questão é do Diogo Paraíso, e que diz o seguinte: existe algum interesse por parte da Warner em colocar as novelas clássicas da Record dos anos 2000 em exibição no TNT Novelas? Diogo, a Warner precisa cumprir ali uma cota de conteúdo nacional nos seus canais na TV por assinatura. É lei, tem que estar lá, cumprir o que é a cota nacional. E nisso tem boas parcerias ali. Pode fazer parcerias com a Globo, mas que coloca no Globoplay. Pode fazer parcerias com o SBT, pode fazer parcerias com a Record, como já fez. Assim uma aproximação, assim um interesse das duas partes para a exibição de novelas ali no TNT Novelas. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Pedro Gomes. O Pedro Gomes diz o seguinte: Vanucci, as emissoras ainda armazenam seus programas em arquivos físicos para caso um dia os arquivos digitais possam vir a ser perdidos? Pedro, questão de arquivo é uma questão muito delicada nas emissoras de TV que perceberam o patrimônio que elas têm. Lá atrás, na década de 60, no início dos anos 70, pouco se guardava sobre o que era feito ali da televisão, ou se guardava, mas em condições muito ruins ali. Algumas fitas foram deterioradas, algumas vendidas, algumas se perderam nos incêndios. Atualmente as emissoras sabem do valor que este arquivo tem. Claro que guardam em formatos digitais, hoje muita coisa é feita já no formato digital, então guarda-se no digital e em outras mídias também, né? Você sempre tem um backup, você não deixa nunca uma cópia única e nem todas as cópias no mesmo lugar. Tudo isso para você tentar preservar um pouquinho mais, né? E agora com a nuvem, né, com essa possibilidade, isso ficou muito melhor para todas as emissoras. Vamos a mais uma pergunta do Márcio Gleidson. Ele diz o seguinte: Vanucci, a televisão aberta está sofrendo por causa das redes sociais. Será que a Band aguenta pagar o passe do Galvão Bueno? Será que não vai acontecer o mesmo que ocorreu com o Faustão? Márcio, lá na Band fala-se que muito se aprendeu nos últimos anos sobre responsabilidade orçamentária e sobre o papel dos artistas e de diretores em cada estrutura. Talvez ali tenha acontecido o erro da Band pensar alto demais, acreditar ou tentar acreditar de que só o nome do Faustão levaria muitos anunciantes e a audiência iria aumentar. Não. A TV tem um teto. E a equipe do Faustão sabia disso, que haveria um teto de audiência e que a gente teria que empurrar mês a mês aquela audiência, aquele teto para consolidar. E que para isso também os investimentos precisavam ser muito pé no chão. Mas em algum momento ali degringolou isso daí, né? E aí os investimentos não ficaram tão pé no chão, né? O orçamento não foi cumprido e algumas coisas ali não aconteceram. Um grande aprendizado para todos os lados, principalmente para a Band, que não é a primeira vez que comete isso. A Band já teve esse mesmo comportamento em outros momentos. E aí a televisão acaba sempre se reforçando essa ideia, né, de que não existe um salvador da pátria. A televisão se faz com muito trabalho. A gente conquista a audiência com muito trabalho e com produtos voltados para você, telespectador. Agora, dizem lá na Band que desta vez com o Galvão Bueno o pé está bem no chão, que o salário é outro e que a relação que existe é mais uma relação comercial. Então o ganho está muito mais no que vai ganhar a partir da venda comercial do que de um salário muito fixo. Vamos agora a mais uma pergunta. Essa é do Guilherme Moraes. E o Guilherme Moraes pergunta: Vanucci, por que a Globo não aproveita a audiência do BBB, encurta a Mania de Você, tira Guerreiros do Sol do Globoplay e, por ser uma novela mais curta, coloca ela no horário nobre até Vale Tudo estrear?
Guilherme, eu acho que agora já não dá mais tempo de fazer isso, né? Porque se for pensar, não falta muito para a Mania de Você encerrar. Ela tá com 100 capítulos, né? Vai terminar com 180, tem mais ali, né? 3 meses, 2 meses pela frente. Né? Colocar uma outra novela agora, que está projetada para o Globoplay, que foi feita para o Globoplay, talvez não seja a melhor aposta, talvez não seja a melhor manobra. É uma boa ideia, talvez solucionasse o problema, mas Vale Tudo entraria no ar depois, fora do auge ali, do ápice das comemorações dos 60 anos da Globo, que é quando ela pretende lançar a novela Vale Tudo. O fato que, assim, Mania de Você, né, prova que mais uma vez a Globo precisa olhar para o seu departamento de dramaturgia, de como as coisas estão sendo feitas, as avaliações de sinopses, como o encaminhamento dessas sinopses estão acontecendo, a relação do departamento, de quem é administrativo com os criadores, que são os diretores, que são os autores ali. Essa relação precisa estar melhor, né? Mania de Você mostra justamente isso. Houve alguma coisa ali que quebrou. Né? Houve alguma coisa ali que não deu certo. Né? E não deu certo por quê? Porque se lá atrás, quando leram a sinopse e vissem, olha, tem muita violência, tá ágil demais, o público não vai gostar. Quando lá na frente, né, lá atrás, né, viram que lá na frente vai dar problema, porque tem temas muito polêmicos aqui, é melhor a gente suavizar, aí, né? É este o papel de quem está fazendo a gestão da dramaturgia. Não é só fazer a fila de dramaturgia, aprovar e ir cortando depois o que o autor fez, mas administrar, conversar com o autor, propor caminhos, ler. O que passa muito claro ali é que falta uma boa leitura do que está sendo escrito antes de ser produzido. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é da Jaqueline Lima e ela diz o seguinte: Vanucci, qual o limite entre entretenimento e jornalismo? Pedro Bial é entretenimento ou jornalismo? Ele faz comerciais. O Goulart de Andrade era jornalista e fazia comerciais. Aos documentários do Globoplay, são jornalismo ou entretenimento? Se o esporte é da área do entretenimento, quem fará reportagens investigativas nesta área? Jaqueline, uma grande discussão você traz aqui para o Vanucci Responde. Realmente, qual que é o limite entre entretenimento e jornalismo? Porque a televisão, ela não deixa de ser entretenimento. Um bom conteúdo não deixa de ser um bom jornalismo, feito em outras vertentes. Você tem ali o Pedro Bial, que é um apresentador que hoje está ligado ao entretenimento, que foi um grande jornalista, que apresentou o Big Brother justamente para dar credibilidade a um reality show, e mais do que isso, que faz hoje entrevistas com um olhar de entretenimento, mas com um olhar também de jornalismo. Tá lá. Né? Faz uma boa entrevista, faz uma boa pergunta, busca os caminhos, busca ali o que é interessante para o telespectador. Então, as coisas se misturam. O que tem que estar muito claro, muitas vezes existem algumas empresas, existem algumas emissoras de rádio e de televisão, por exemplo, que permitem que seus jornalistas façam anúncios publicitários de determinados setores, justamente aqueles em que você não vai ter uma grande denúncia, justamente naqueles que não são os grandes anunciantes ali da emissora. Porque realmente, se você é o garoto propaganda de uma determinada marca, se ela dá problema, você não tem como fazer a linha editorial ali. Mas também dá para separar. Essa isenção você consegue ter, né? Você consegue mostrar até para o seu anunciante, tá aqui, vocês estão anunciando, porém há uma coisa grave aqui acontecendo, jornalisticamente a gente tem que denunciar. Você lembra quando teve lá o escândalo da JBS, um monte de gente fazendo propaganda, Fátima Bernardes, o próprio Tony Ramos? Eram artistas ligados ao entretenimento, que no momento em que houve algum questionamento, imediatamente eles romperam a relação, imediatamente deixaram de fazer, porque também pensam na sua credibilidade. Então essa relação, né, não dá para se colocar apenas no comercial, né, do limite entre jornalismo e entretenimento. Porque eu acho que assim, a gente não pode transformar o jornalismo em show, né? A gente já viu várias vezes que isso não dá certo. E não dá para tratar jornalismo com meias verdades, né? Lembra da história do PCC ali, do Gugu? Aquilo arruinou o programa. Durante um bom tempo, o Gugu sofreu com isso, as consequências disso. O mesmo a gente vê, às vezes, nesses programas policiais que exageram, transformam aquele jornalismo num grande show.
audiência por audiência. Eu vivo falando que às vezes a gente está tarde, né? Agora vem mês de janeiro, fica todo mundo ali, não, agora vai chover, olha o radar, e não dá informação de onde está chovendo. E não dá informação do radar, justamente para fazer esse jornalismo show prender a sua audiência. Então o limite é muito tênue. Dá para fazer propaganda? Dá, mas tem que saber muito bem o que fazer e como fazer. Vamos a mais uma pergunta, a última desse episódio, que é do Luiz Araújo. Luiz Araújo diz o seguinte: em 2022, o Amaury Soares assumiu o cargo do Ricardo Waddington, ficando com este e o que ele já tinha. O Amaury fecha algumas contas da Globo no azul, porém na dramaturgia não vem sendo bem assim. Quais chances de contratarem alguém para o lugar do Waddington e voltarem o Amaury para o antigo cargo dele? Olha, Luiz, até onde eu sei, o Amaury está muito bem avaliado na Globo. É hoje o responsável pela programação, é hoje o responsável pelo conteúdo, está ali não só na parte estratégica administrativa da empresa, como também de gestão de conteúdo. Algo que o Ricardo Waddington só ficava na gestão do conteúdo. Né? E é isso que você traz. De repente, dois profissionais, um ali administrando e outro produzindo conteúdo. Né? Para não ter o mesmo olhar, né, um olhar único nesse processo todo. Mas o fato é que, por enquanto, apesar da crise ali nas novelas, por enquanto ele está muito bem avaliado. Mania de Você realmente não deu muito certo, a audiência não é a desejada, houve uma queda em relação a Renascer, já havia alguma certa crítica em relação a Renascer. Então assim, se não der certo a virada de Mania de Você para Vale Tudo, aí sim vai pressionar muito o Amaury e vai pressionar muito a dramaturgia da Globo, que eu acho que onde está o erro está justamente na gestão da dramaturgia da Globo, né? Que precisa ter ali um critério de avaliação muito maior, né, e de acompanhamento dessas novelas, como eu já falei neste episódio. Mas o Amaury, até onde a gente sabe, está muito bem avaliado lá. Claro que estas mudanças podem acontecer. E lá na Globo já falam que, a partir de agora, os mandatos não serão tão longos, não. Executivos ficarão menos tempo em seus cargos, justamente para dar um frescor sempre na gestão da empresa. Bem, este é o Vanucci Responde, mais um episódio feito com as suas perguntas, com a sua análise, com o seu comentário nas minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários aqui dos vídeos, ou então no portal Alta Definição com Vanucci. Participe, mande a sua pergunta. 3 vezes por semana aqui no canal do Vanucci a gente fala de TV a partir do seu olhar. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.